Saudações rubro-negras, meus amigos. Hoje o papo é sério, é direto e sem enrolação. O Flamengo entrou em campo no Maracanã, mas quem esperava ver um espetáculo, saiu com um gosto amargo na boca. 0-0 no placar, um jogo travado, indigesto, e que deixou muito mais perguntas do que respostas. A verdade é que o Flamengo tropeçou mais uma vez em casa e acendeu um sinal de alerta que já não dá mais para ignorar. O técnico Jorginho até tentou colocar panos quentes na coletiva, disse que o time fez o que tinha que fazer, que criou, tentou, teve chances e, segundo ele, até merecia vitória. Mas vamos ser sinceros aqui? Não dá para cair nesse discurso. O Flamengo teve a bola, sim. Dominou em alguns momentos, beleza. Só que pouca criação, poucas finalizações, pouca inspiração. O torcedor saiu do Maracanã com a sensação de que o time não entregou nem perto do que pode e do que deve. Nos últimos 3 jogos do Maracanã, sabe quantos pontos o Flamengo somou? 3. Isso mesmo. 3 empates seguidos, 9 pontos disputados, 6 deixados pelo caminho. Para um time que sonha com título, isso é inadmissível. E o mais preocupante, são jogos em casa, com mais de 70 mil pessoas empurrando, pressionando, apoiando, e mesmo assim o time não consegue impor respeito, não consegue se impor. O clima no estádio foi tenso do início ao fim. A torcida fez o papel dela, cobrou quando tinha que cobrar, vaiou quando tinha que vaiar, e mesmo depois do jogo, apesar da frustração, teve aquele momento de respeito com o Gabigol. Ele que hoje vive um momento completamente diferente, recebeu o carinho de muitos companheiros, como o Arrascaeta, o Felipe Luiz, e até mesmo do Matheus Cunha, que já está de malas prontas pro Cruzeiro. Teve abraço, teve conversa, teve aquele clima de despedida, mas também de reverência. E isso é importante. O Gabigol foi multicampeão, fez história, é ídolo. A crítica dentro de campo é válida, mas fora dele, o respeito continua. Agora, voltando ao campo, é impossível não falar sobre o árbitro Ramon Abatia-Abel. Mais uma vez envolvido em polêmicas, mais uma vez sendo acusado de permitir a cera descarada do adversário e de não dar ritmo ao jogo. Muita gente indignada com a arbitragem, reclamando de decisões que favoreceram o Cruzeiro, ou melhor, que quebraram o ritmo do Flamengo. Mas, sejamos justos, por mais que a arbitragem tenha sido ruim, ela não foi o fator determinante para o resultado. O Flamengo teve 90 minutos para resolver e não conseguiu. Isso é o que pesa. E para complicar ainda mais, 2 desfalques já confirmados para o próximo jogo contra o Bahia. Léo Pereira e Ayrton Lucas receberam o 3º cartão amarelo e estão fora. O Léo ainda saiu com um incômodo físico, foi substituído pelo Danilo e preocupa para os próximos compromissos. A zaga, que já sofre com algumas irregularidades, agora terá mais uma dor de cabeça. Na zona mista, o técnico Felipe Luiz falou sobre o que viu em campo, e foi claro ao dizer que o time precisa converter melhor as chances. Ele reconheceu que o Flamengo tem tido domínio territorial, posse de bola, mas que falta eficiência. E não é de hoje. Ele mesmo falou, são 3 ou 4 jogos em casa sem vitória, onde o time até apresenta bom volume, mas não consegue transformar isso em gols. A cobrança está vindo de todos os lados. A imprensa pressiona, a torcida cobra e o próprio elenco já começa a sentir o peso. Felipe ainda destacou que o ambiente interno é de trabalho duro, de evolução constante, mas que isso precisa se refletir em resultado. E está certo. O futebol é resultado. Ninguém quer saber se o time trocou 500 passes se não fez o gol. O torcedor quer comemorar, quer ver o Flamengo vencer, e mais do que isso, quer ver raça, entrega, sangue nos olhos. Por que empatar em casa contra o Cruzeiro, com todo respeito, é muito pouco. E olha que a torcida fez a parte dela. Foram mais de 72 mil torcedores no Maracanã, o maior público desde a reinauguração do estádio. Uma festa linda, um show nas arquibancadas, um mar vermelho e preto empurrando do primeiro ao último minuto. Mas do outro lado, dentro das 4 linhas, o time não correspondeu. Faltou intensidade, faltou repertório, e faltou um pouco mais de ousadia também. Felipe Luiz comentou na coletiva sobre os desafios de comandar o Flamengo,
completando um ano à frente do time. E ele mesmo disse que é um aprendizado diário, que cada dia traz uma nova dificuldade, uma nova decisão. E não dá para negar que ele vem amadurecendo como treinador. Mas também não dá para ignorar que o Flamengo vive momentos em que a falta de repertório ofensivo e as escolhas dentro do jogo têm custado caro. Ele falou também sobre o Pedro, sobre a opção tática de colocá-lo na vaga do Arrascaeta, acreditando que ele poderia aproveitar melhor os espaços deixados pelo Cruzeiro. Só que o plano não funcionou. O Cruzeiro tem uma linha defensiva alta, compacta, e mesmo assim o Flamengo pouco incomodou. O jogo ficou travado, sem profundidade. E o resultado foi esse, mais um empate frustrante. E falando em frustração, o Samuel Lino vive talvez o momento mais difícil desde que chegou ao Flamengo. Começou empolgando, jogando bem, arrancando aplausos da arquibancada, chegou até a seleção. Mas nas últimas partidas, caiu de rendimento. Felipe reconheceu isso, disse que o jogador sente a carga física dos jogos seguidos e que, sim, a ansiedade tem atrapalhado. É natural. É jovem, tem talento, mas precisa retomar a confiança. E isso só vai acontecer jogando, sendo incentivado, e tendo liberdade para errar, principalmente sendo um driblador, um jogador de 1 contra 1, como ele é. Felipe fez questão de lembrar que jogadores assim vão perder bola, vão tentar drible e errar. É do jogo. E por isso mesmo ele pede paciência. Pede que a torcida entenda que esse tipo de atleta precisa de respaldo para continuar tentando. Porque quando dá certo, muda o jogo. Mas se for vaiado a cada erro, a confiança vai embora, e aí o futebol desaparece. Outro ponto importante foi a fala sobre a Arena Fonte Nova. O gramado foi muito criticado recentemente, inclusive pelo Palmeiras, que reclamou bastante das condições do campo. Mas Felipe foi direto, isso não pode ser desculpa. O foco tem que estar no próprio time, em se adaptar ao que vier. Seja o gramado ruim, seja o calor, seja o adversário. Flamengo precisa se impor. Não dá mais para perder pontos por falta de adaptação. E é justamente esse o ponto que mais preocupa o torcedor. O Flamengo tem elenco, tem estrutura, tem treinador, tem torcida. Tem tudo para dominar o cenário. Mas precisa voltar a ser letal. Precisa ser mais agressivo, mais objetivo. Não adianta mais ficar só no toque de bola, na posse estéril, sem ser vertical. Futebol se ganha fazendo gol. E isso tem faltado. Enquanto isso, o Palmeiras encosta. Com a vitória deles, igualaram em número de pontos, e agora a briga pelo topo fica ainda mais acirrada. E o confronto direto no Maracanã se aproxima. Se o Flamengo não mudar de postura, vai deixar escapar uma liderança que parecia encaminhada. E aí entra outro ponto delicado que a gente precisa encarar, o emocional desse time. Porque se a gente olhar para o que vem acontecendo nos últimos jogos, não é só questão tática ou técnica, é também um time que parece carregar um peso mental em certos momentos da partida. E isso ficou claro de novo nesse empate com o Cruzeiro. Quando o jogo trava, quando o gol não sai, o time começa a acelerar decisões, forçar jogadas, perder o foco. E em vez de controlar o nervosismo, acaba se perdendo nele. Felipe Luiz falou disso, inclusive. Que tem sido uma rotina lidar com questões emocionais, com oscilação de performance por conta do desgaste mental. E não é só um ou outro jogador, é o grupo inteiro que precisa de equilíbrio. Porque o futebol de alto nível é mental também. E se o Flamengo quiser brigar até o fim pelo título, vai ter que mostrar que tem força para lidar com essa pressão toda que está em volta. Só que essa força não pode ficar só no discurso. Tem que aparecer dentro de campo, tem que se traduzir em entrega, em atitude. E isso tem sido uma das maiores críticas da torcida. Não é só empatar em casa, é a maneira como esses empates estão acontecendo. A sensação de que o time entra acomodado, com pouca fome de gol, pouco ímpeto ofensivo. O Flamengo está ficando previsível. E previsibilidade, em um campeonato tão disputado, é quase uma sentença de morte. E o que chama atenção é que, mesmo com a qualidade que o elenco tem, mesmo com o talento individual de jogadores como Arrascaeta, Bruno Henrique, Gerson,
Pedro, o time não tem conseguido achar soluções criativas. Quando não é o talento individual que resolve, o coletivo parece travado. Faltam triangulações rápidas, infiltrações, trocas de posição, movimentações que confundam a defesa adversária. O adversário já sabe o que esperar do Flamengo. Fecha o meio, dobra a marcação nas pontas e espera o erro. E, infelizmente, os erros têm vindo. E aí, naturalmente, a torcida cobra. Porque a expectativa é alta. Porque esse elenco foi montado para ganhar tudo. Porque o Flamengo se acostumou a ser protagonista. E quando deixa de ser, a pressão vem com tudo. Mas é importante lembrar que ainda tem campeonato pela frente. Que tudo está aberto. Só que, se não reagir agora, pode ser tarde demais. O empate com o Cruzeiro, além de frustrante, joga o time para uma rota perigosa de queda de confiança. E isso pode custar caro nas próximas rodadas. Ainda mais com desfalques importantes, como o Léo Pereira e o Ayrton Lucas. A zaga vai ter que se reorganizar. E não tem muito tempo para treinar. É ajuste na conversa, no olho. É jogo em cima de jogo. E falando em ajustes, o técnico Felipe Luiz vai ter que mostrar que tem repertório. Porque não adianta só repetir o plano de jogo e esperar que funcione por insistência. Contra adversários fechados, é preciso ter alternativas. Seja arriscar mais de fora da área, usar mais as jogadas pelos lados, trabalhar mais a bola parada. Mas alguma coisa precisa mudar. O torcedor já percebeu que o time está batendo cabeça, e o treinador precisa mostrar capacidade de encontrar novos caminhos. Agora, vamos ser justos também, Felipe completou um ano no comando, e isso por si só já é um feito. Faz tempo que o Flamengo não consegue essa continuidade. E ele merece o crédito por ter mantido o time competitivo, por ter feito o grupo comprar suas ideias. Mas chegou o momento de dar o próximo passo. De sair da boa organização e entrar na fase da criatividade, da ousadia, da coragem de fazer diferente. E coragem não pode faltar também para bancar decisões difíceis. Jogadores como Samuel Lino, que vivem momento de oscilação, precisam ser trabalhados com inteligência. Felipe falou disso. Explicou que o jogador vem de uma sequência puxada, que fisicamente sentiu, e que a queda de rendimento é normal. Mas que é preciso paciência. Só que paciência não pode ser sinônimo de acomodação. Se o jogador está abaixo, dá para tirar do time, preservar, recuperar confiança aos poucos. E quando voltar, que volte voando. É esse o cuidado que tem que existir com jogadores jovens, principalmente os que carregam expectativa alta. E é importante também que a torcida entenda isso. Porque a vaia no primeiro erro só atrapalha. Ainda mais em cima de jogadores dribladores, que vivem do risco. E aí entra aquela discussão eterna, até onde vai a cobrança e onde começa o prejuízo psicológico. É um limite muito tênue, ainda mais no Flamengo, onde tudo é maior. Agora, a boa notícia é que o time ainda está no topo. Mesmo com os tropeços, está ali brigando ponto a ponto, com confronto direto pela frente. O jogo contra o Palmeiras, no Maracanã, vai ser um divisor de águas. Vai mostrar se o Flamengo está pronto para ser campeão ou se vai acabar vacilando no momento decisivo. Só que para chegar nesse jogo com moral, tem que passar pelo Bahia fora de casa e vencer. Não tem mais espaço para erro. E vencer o Bahia na Fonte Nova não vai ser fácil. Gramado ruim, ambiente hostil, adversário que vai querer dificultar ao máximo. Mas o Flamengo tem a obrigação de se impor. E isso começa na postura. Precisa entrar ligado, competitivo, sem aquele salto alto que às vezes aparece em jogos assim. É entender que 3 pontos fora de casa agora valem ouro. Felipe falou com clareza sobre isso. Disse que não adianta reclamar de gramado, de clima, de arbitragem. Que o foco precisa estar no próprio desempenho. E ele está certo. Chegou a hora de parar de arrumar desculpa e resolver os problemas dentro do campo. Porque time que quer ser campeão não pode depender de ambiente perfeito. Tem que ganhar mesmo quando tudo está contra. E voltando ao Maracanã, o que se viu no último jogo foi uma torcida que lotou, empurrou,
acreditou. Mais de 70 mil pessoas presentes. O maior público do novo Maracanã. E mesmo assim o time não correspondeu. Isso tem um peso enorme. Porque a torcida está fazendo a parte dela. Tá indo, tá apoiando, tá acreditando. E o time precisa devolver isso em campo. É agora ou nunca. O Flamengo não pode mais se dar ao luxo de desperdiçar pontos em casa. Não pode mais errar escolha tática em jogo grande. Não pode mais aceitar ser controlado por times que vêm ao Maracanã só para picotar o jogo e sair com o empate. É hora de mudar a chave. De parar de ser passivo e voltar a ser aquele Flamengo que impunha medo, que atropelava, que não deixava o adversário respirar. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto. Comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Um dos confrontos mais aguardados do cenário nacional, Flamengo x Cruzeiro, acabou mergulhando o mundo esportivo em verdadeiro burburinho depois que informações extraoficiais indicam o cancelamento da partida por irregularidades gravíssimas. Fontes próximas à organização do evento e a membros do próprio clube teriam revelado que a decisão não foi tomada levianamente, e que há suspeitas envolvendo documentos, autorizações e até questões de segurança que teriam colocado em risco a realização do jogo. O Flamengo, clube conhecido por sua torcida apaixonada e pela tradição de grandes decisões, ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso, mas dentro dos bastidores a movimentação é intensa. Jogadores teriam sido informados apenas horas antes, causando espanto e frustração dentro do elenco. Já o Cruzeiro, que vinha atravessando uma temporada de altos e baixos, também enfrenta o turbilhão de comentários, com torcedores revoltados e imprensa especulando sobre possíveis consequências esportivas e jurídicas. A imprensa esportiva não para de especular. Alguns analistas apontam que a situação pode envolver irregularidades na documentação de arbitragem ou até falhas no protocolo de segurança, mas ninguém confirma nada de forma oficial. Em grupos de torcedores, circulam rumores de que até contratos temporários de atletas poderiam estar sendo questionados, o que aumentaria ainda mais a tensão em torno do duelo que, até então, prometia ser histórico. Enquanto isso, nas redes sociais, hashtags sobre o cancelamento viralizam, e comentários vão desde indignação com a suposta má gestão até teorias sobre conspirações internas. Muitos fãs lamentam a ausência do confronto, lembrando de clássicos recentes entre os clubes, e questionam se a CBF ou órgãos competentes irão intervir para esclarecer tudo. O clima é de incerteza total. Se o cancelamento se confirmar de forma oficial, o futebol brasileiro viverá mais um episódio memorável, daqueles que rendem discussões acaloradas por semanas. Por enquanto, o que circula são rumores e boatos, mas a certeza é uma só: Flamengo x Cruzeiro, que prometia balançar estádios e gerar histórias épicas, entrou para o rol das partidas mais polêmicas da história recente do esporte nacional. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro-Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!